Ô pessoal, boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem. Vou começar a fazer aqui uma correção de um exercício que foi aplicado em prova no curso técnico de eletromecânica do Cefet. O objetivo desse exercício aqui era determinar qual era a tensão nos nós essenciais. Certo? Era só determinar as tensões, tá? A tensão nos nós essenciais onde tiver. E o circuito era esse aqui. Circuito bem simples, tem só um nó essencial. Mas para poder enxergar que isso aqui só tem um nó essencial, nós temos que saber quais são os nós essenciais. Então, novamente, são os nós onde temos 3 elementos ou mais ligados. Então, aqui tem um ramo, 2 ramos ou 3 ramos. E aqui embaixo também nós temos um outro nó essencial, que tem 1, 2, 3 ramos. Um desses nós vai ser o potencial de referência, ou o aterramento, vai ser aqui embaixo, por exemplo, 0 volts. Então, basicamente, nós temos que determinar qual que é o potencial nesse nó aqui de cima, que é o nó A. E aí, como é que resolve isso aqui, pessoal? Vamos começar a escrever a equação dos nós aqui. Vocês vão ver que na hora que a gente começar a escrever, né, a gente sabe que a corrente que vir aqui para a esquerda, lembrando que para poder fazer o LKC nós vamos assumir que todas as correntes estão saindo do nó, e a soma dessas correntes que saem do nó é igual a zero, então tem que saber essa corrente que vem para cá, essa corrente que vem para cá e essa corrente que vem para cá. Notem que vai ficar um pouco mais complexo de calcular essas resistências aqui, porque calcular essa corrente porque tem umas resistências que estão desassociadas ali. Então, talvez gere um pouco de confusão. Tem até uma resistência de 1 ohm aqui embaixo que eu tinha esquecido de colocar. Tem uma resistência de 1 ohm. E aí, para poder facilitar a resolução, eu falaria que é para redesenhar esse circuito aqui, só olhando para as resistências equivalentes primeiro. Tá? Lembrando que a corrente que vai descer aqui, por exemplo, para esse ramo da esquerda, é uma corrente que, ao passar por todos os elementos, né, como um mesmo valor, a gente sabe que isso vai acontecer com o mesmo valor porque nós temos um sistema série. Então, a corrente que passa por aqui, pela resistência de cima, é a mesma que passa pela fonte, que passa por essa resistência de 5, que passa por essa resistência de 1. Então, eu posso condensar todas essas resistências em uma resistência só. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. A fonte de tensão permanece a mesma. Essa resistência vai ter qual valor? 0,5 mais 0,5 mais 1. Então, vou ter 2 ohms. Essa tensão de 30 continua, essa fonte de tensão. Aí aqui, gente, nós continuamos com o circuito. Aí para cá, nós vamos manter o mesmo princípio do ramo da esquerda aqui, que nós resolvemos. Que é o quê? Manter a fonte de 30 volts, que é essa fonte aqui do meio, mas condensar essas duas resistências ali do ramo em uma só, de 1 ohm. E aqui para a esquerda, gente, nós vamos manter também o mesmo raciocínio. A fonte aqui é de 6 volts. A resistência de 4 ohms, que é o equivalente. E aí nós vamos fazer a equação no nó aqui nesse circuito de baixo, que basicamente seria o que vai nos dar a resposta aqui do circuito de cima. E aí, gente, qual que é a corrente que vem aqui para o lado esquerdo? Essa corrente a gente pode calcular como sendo a diferença de potencial aqui nesse resistor de 2, dividido pela própria resistência do resistor de 2, sendo redundante, né? Porque a corrente que vem nesse elemento aqui, a corrente que passa pelo resistor de 2, é a mesma corrente que passa pela fonte de 30, que é a mesma corrente que sai desse ponto A para a esquerda, né? Os dois estão em série. E como é que calculo essa diferença de potencial aqui no resistor de 2? É o potencial aqui em cima, menos o potencial aqui embaixo. Qual que é o potencial aqui nesse ponto aqui de cima? É 30 volts, porque aqui eu tenho um aterramento, então ela eleva o potencial aqui nesse ponto para 30 volts. E qual que é o potencial aqui nesse nó de cima? Nós não sabemos. Né? Então,
Aquilo que a gente não sabe, a gente dá um nome que é um nome desconhecido. No nosso caso, que vai ser o VA, é o potencial no nó A. Então, a corrente que desce ali é o VA menos 30, dividido por 2. Seguindo a mesma lógica, qual que é a corrente que desce aqui? É VA menos 30 dividido por 1. Note que o menos 30 agora é dessa fonte do meio, não da fonte da esquerda. Então fica VA menos 30 dividido por 1. E aqui para a direita, VA menos 6 dividido por 4. A soma das três correntes é igual a zero. Lembrando que essa corrente aqui, por exemplo, que a esquerda eu posso chamar de 1. Essa corrente que desce eu chamo de 2. Essa corrente para a direita eu chamo de 3. Então essa parte aqui da equação é referente a I1. Essa aqui é referente a I2. E essa aqui é referente a I3. A soma das três é igual a zero. Aí o resto agora é matemática. O MMC aqui no denominador é 4. O MMC aqui entre os três é 4, não é isso? 4 dividido por 2 dá 2. Fica 2 vezes VA menos 30. 4 dividido por 1 dá 4. Então aqui fica 4 vezes o quê? VA menos 30. Mais 4 dividido por 4 que dá 1. Vezes VA menos 6. Isso aqui vale 0. Então esse denominador aqui eu corto. Aqui em cima eu faço propriedade distributiva. Fica 2VA menos 60. Mais 4VA menos 120. Mais VA menos 6 é igual a 0. Posso tirar esses parênteses aqui. Não vai fazer diferença na nossa conta. Já está tudo somando mesmo, não é isso? Nós vamos juntar tudo que é VA. Então fica 2VA mais 4VA mais VA é igual a 60 mais 120 mais 6. Porque aqui estava negativo, aqui está negativo e aqui está negativo. Então eles passam para o lado de lá positivo. Então fica 6VA, 7VA é igual a 186. Então o VA é igual a 186 dividido por 7. Isso aqui é aproximadamente igual a 26,57 volts. E atenção, no A e está finalizado o exercício. Beleza, gente? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço e até mais.